Nesse vídeo irei discutir os fundamentos narcisistas da paranoia. Então, pretendo discutir essa relação entre narcisismo e paranoia, ou por que narcisistas são paranoides muitas vezes, ou manifestam sintomas paranoides, né? Algo que está presente muitas vezes na crença, no sistema de crenças paranoide querem me enganar, né? Então precisamos explicar antes isso, que a paranoia envolve esse sistema de crenças, né? Querem me enganar e que há algo por trás das coisas que ocorrem no mundo. Né? A pessoa que pensa, por exemplo, um marido paranoide vai sempre achar que está sendo enganado, vai ser sempre desconfiado, ciumento, né? Alguém paranoide vai achar que seus amigos querem lhe passar a perna, né? Ou a crença de que há algo por trás, né? De que há uma conspiração, que as pessoas do seu círculo social estão contra você, que politicamente existe uma grande conspiração no mundo. Então, essas podem ser vistas como crenças de tipo paranoide. Crenças de tipo paranoide estão presentes, sobretudo, no transtorno de personalidade paranoide, mas também, em modo um pouco menor, mas também presentes em alguns momentos em transtornos de personalidade narcisista e outros transtornos de personalidade, né? Há uma relação entre paranoia e narcisismo por um fator muito simples. A pessoa paranoide, isso já era identificado lá no passado, no início da psicologia, por exemplo, na psicanálise, que o pensamento paranoide é um pensamento autocentrado. Em que sentido autocentrado? Você acreditar que, por exemplo, eu lembrei de uma questão conspiracionista, né? As pessoas acharem que estão implantando chips nas pessoas ou que usam o celular para controlar a mente das pessoas. Pensemos assim, por que você que trabalha no emprego, supomos no emprego inexpressivo, que faz que sua vida é ir da casa para o trabalho, trabalho para casa, o que você tem de especial para ser observado por grandes líderes políticos, pela nova ordem mundial, ou qualquer coisa assim. Você não tem, provavelmente, nada de especial para ser observado. O fundamento narcisista está em achar que alguém quer saber da sua vida, e que alguém vai estar interessado em uma grande conspiração mundial em te manipular, por exemplo, né? Ou que as pessoas fazem tudo contra você. Por que você é tão importante? Muitas vezes pessoas que não têm necessariamente nada a temer acham que todos estão tentando tirar coisas dela ou tirar alguma vantagem ou enganá-las, né? Então, por que isso? Aí que vem um dos fundamentos narcisistas. A pessoa se julga muito importante e muito especial. A minha vida é muito especial. O que eu penso é muito importante. O que eu penso é mais importante do que os outros pensam. Então esse seria um dos primeiros elementos, né? É importante a gente diferenciar, quando eu fizer um vídeo sobre transtorno de personalidade paranoide, eu vou comentar isso. Psicose paranoica, psicose paranoide e transtorno de personalidade paranoide. O transtorno de personalidade envolve crenças paranoides com eventuais surtos psicóticos mais raros. O transtorno a psicose paranoide é quando você tem delírios e alucinações de tipo paranoide. Então, essas duas coisas é importante diferenciar, mas o sistema de crença está presente nos dois, né? Num psicótico que acha que tem uma grande conspiração ou que todos estão perseguindo ele, ou numa pessoa que tem um transtorno de personalidade, com a diferença que ela não tem delírios e alucinações, né? O fundamento narcisista que liga uma coisa a outra e por isso torna tão frequente que narcisistas tenham paranoia é relacionado a acreditar que o meu mundo pessoal, o mundo dos meus pensamentos, das coisas que eu acredito, do mundo que me circula, é o mundo comum aos outros. Então as coisas que são importantes para mim são importantes para todos por serem importantes para mim. É um autocentramento. Tá? Não existe paranoia sem um nível de autocentramento, de achar que o mundo da sua cabeça é o mundo da realidade, ou que as coisas que estão presentes no seu mundo são importantes, ou que você é muito importante, né? Mesmo a pessoa que é, por exemplo, um ciumento,
ele vai achar que todas as pessoas querem lhe enganar. E ele, mesmo que seja fundado uma grande insegurança, vai se fundar também num senso de especialidade, porque ele vai pensar que as pessoas os enganam por algum motivo, ou que esse enganar é injustificado, porque eu sou especial e sou melhor que os outros de alguma forma. Ciumentos, se a gente for analisar pessoas ciumentas também sustentam muitas vezes discursos de serem melhores. E ao mesmo tempo são ciumentos e tem alguma coisa no discurso de serem melhores, né? Ou serem possessivas, no caso, que é bem comum. Bom, quem relacionava, por exemplo, o narcisismo infantil de alguma forma a uma experiência centrada no eu, era Freud, lá no início da psicanálise. Né? Ele dizia que, por exemplo, era natural que crianças tivessem um narcisismo infantil e que passar para a vida adulta era superar esse narcisismo. E que não superação desse narcisismo poderia, inclusive, levar a patologias como neuroses, psicoses ou perversões, né? Inclusive ele falava que tecia relações entre esse narcisismo e a psicose, né? A experiência infantil é uma experiência, nisso Freud apontou algo certo, uma experiência centrada no eu. A criança vai descobrindo o mundo a partir do seu ponto inicial. As suas experiências são a diferenciação progressiva, o Piaget, outro autor da psicologia, apontava isso, a diferenciação progressiva entre o que é o corpo dela e o corpo dos outros, o corpo da mãe, o ambiente, né, pelas experiências táteis, pelas experiências do corpo. Você aprender que existe um mundo além de você. Mas a experiência mais fundamental da criança é ser centrado no eu, na sua experiência, no seu achar. Tanto que a criança tem uma coisa que muitos adultos perdem, muita imaginação. A criança brinca. Isso quer dizer que ela vive num mundo de fantasia, e para ela aquela fantasia e a realidade têm fronteiras meio... elas se misturam, a fantasia e a realidade, como se as crianças estivessem sonhando, né? No nosso sonho, a fantasia e a realidade mudam, se misturam, né? A criança vive nessa coisa de fantasia, o mundo da fantasia. O mundo da fantasia é o mundo dos pensamentos, da imaginação, que para elas corresponde à realidade. Então tem uma coisa de infantil nesse autocentramento, de achar que o pensamento, a imaginação correspondem ao mundo. Ser paranoide é quase que reter esse narcisismo infantil e acreditar que as coisas que você está criando na sua cabeça correspondem ao mundo, né? É como se houvesse uma fraca... Você chegar à vida adulta mantendo esse narcisismo infantil que acha que as coisas que você pensa correspondem ao mundo, é como se fosse evidência de uma fraca internalização das regras sociais. Freud chamava isso de superego, que é internalizar o social, o que está fora de você, as relações exteriores, né? Tentando traduzir numa linguagem que não é muito psicanalítica. Os psicanalistas explicam de outra forma, mas é a pouca internalização das regras do mundo social, né? Na psicose, pode vir a se manter esse narcisismo infantil e geralmente está mantido, ou seja, o mundo da imaginação que parte do eu, da sua consciência, da sua mente, se sobrepõe ao mundo real, né? É a pouca internalização do superego, ou seja, os fatos do mundo social pouco importam para você. Você tem um ego, o ego no Freud aparece como o eu, a sua consciência, né? Hipertrofiado, muito forte, muito grande, e um superego atrofiado, fraco. Ou seja, o mundo exterior que lhe enfrenta, que mostra que tem adversidades no mundo, que é composto pelas regras sociais, é menos importante do que está na sua cabeça, né? Freud vai dizer que a psicose tem esse elemento narcisista, né? De retenção desse narcisismo infantil, não perda desse narcisismo infantil. E se tornar adulto é perder parte desse narcisismo. Outro autor, um psicanalista mais contemporâneo, que muitos acham que não é um psicanalista, porque ele é um médico que praticava psicanálise e foi presidente da Associação Americana de Psiquiatria. Ele, ao escrever o livro, Otto Kernberg, o nome dele, ao escrever um livro sobre narcisismo patológico, ele diz que o narcisismo patológico mantém um certo grau de infantilização, que mantém atributos dessa infância.
E é como se não tivesse superado essa experiência centrada no eu, em que o eu é maior que o mundo, que o pensamento desse eu corresponde à realidade ou é maior que a realidade, né? Nesse sentido, a gente tem um fundamento numa experiência, numa não superação de uma experiência narcisista típica da criança, que o mundo é sua imaginação, que na vida adulta pode tomar 2 rumos se não for superado, né? 2 rumos possíveis: o da psicose, que é o rumo que a psicanálise freudiana identificou, ou o rumo dos transtornos de personalidade, que é o que Otto Kernberg, esse é outro autor que eu falei, identificou. Você não superando esse narcisismo infantil devido a experiências traumáticas na infância que te fizeram se voltar para si mesmo, você acaba seguindo por esses outros rumos, de manter um pensamento centrado. E pensar centrado pode significar e pode ter como consequências você ter eventos paranoicos ou crenças paranoicas. Eventos paranoicos de psicose, né, envolvendo delírios, alucinações, de achar que alguém está te perseguindo, criar toda uma realidade alternativa, né, ou eventos ou crenças paranoides, né, que são vieses graves, distorções das suas percepções, das formas como o outro fala alguma coisa, você vai sempre ver o pior, que essa pessoa está contra você, né, vai procurar na realidade indícios que você está sendo enganado, e eventualmente inclusive ter crises de paranoia psicótica eventual, crises psicóticas, né. Outra teoria que eu gostaria de trazer é do Gregory Bateson. Gregory Bateson é famoso na psicologia, mas por criar a teoria, uma teoria social da esquizofrenia, onde ele explicava que a esquizofrenia, a psicose esquizofrênica, né, se fundava em experiências incongruentes na vida social. Ou seja, você tem experiências muito contraditórias na infância. Eu não vou explicar isso, me alongar nisso. Eu tenho vídeos aqui sobre duplo vínculo. A teoria do Bateson chama Teoria do Duplo Vínculo. Vocês podem procurar aqui no canal. Ao falar do duplo vínculo, ele falava que experiências contraditórias fazem a pessoa criar um mundo paralelo, onde as coisas fazem sentido. E ele usava isso para explicar a esquizofrenia. Essa teoria mais utilizada hoje para explicar transtornos de personalidade, né? E o que essa teoria diz? Que experiências contraditórias em que você não pode confiar no mundo externo a você, faz você se centrar no seu mundo e criar um mundo interno, né? Em parte, a paranoia ocorre desse modo, né? E a gente vê a convergência dessas questões da paranoia. O narcisismo infantil não superado, a criação de um mundo interno próprio, de crenças que não equivalem à realidade, o que você acredita ser mais forte do que o mundo lhe oferece. Se você acredita que todos te enganam, não importa se seu amigo te explicar, você acha que ele está contra você, que sua namorada te trai, não importa que ela explique o que aconteceu, ela está contra você, né? Ou no caso de um conspiracionista, tem uma conspiração global, mundial, ou qualquer coisa assim, né? Ou eles mentem, a verdade está lá fora, eles sustentam interesses que nós não conhecemos. No fundo é uma espécie de você acredita naquilo e por acreditar você acha que o mundo produz aquilo. Tem um elemento de você acreditar que o que você acredita é maior do que o que o mundo está te mostrando, ou do que as pessoas dizem. Esse é o autocentramento, mostra até um desprezo pelos outros, né? Pelo que os outros pensam, porque você é tão autocentrado que tem esse desprezo, né? Ele pode estar presente no narcisismo, pode estar presente na paranoia, pode estar presente em vários outros transtornos, mas eu fiz esse vídeo também para chamar uma atenção para algo. A esquizofrenia, pacientes esquizofrênicos com psicose paranoide podem ter traços narcisistas, né? Da mesma forma, narcisistas podem ter traços, e geralmente tem principalmente em crise, paranoides. Narcisistas com muito poder se tornam mais paranoides pelo medo da perda desse poder. Os com pouco poder acreditam que estão assim porque os outros conspiram contra eles, né? Então há uma relação entre esses dois transtornos, tanto a psicose paranoide, a esquizofrenia com traços paranoides, como ou pode ser também entre o transtorno de personalidade paranoide, que tem crenças, não delírios paranoides, e o narcisismo.
né? De modo que podem até parecer comuns. Né? Podem parecer comuns. Você certamente, lidando, por exemplo, com um paciente com transtorno de personalidade paranoide, um psicólogo lidando com eles vai encontrar traços narcisistas nesse paciente, tal como um paciente narcisista vai ter alguns traços paranoides. Então há uma convergência nesses casos, né? Justamente porque há um fundamento narcísico na paranoia. Os caminhos que vão tomar, né, se você vai se tornar um paranoide ou um narcisista, depende dos rumos da sua vida. E pode se tornar outra coisa. Você pode tomar outros rumos da vida. Pode ser uma pessoa saudável também. Né? Nada impede que você tenha experiências saudáveis, mesmo tendo uma infância difícil, que você se recupere disso. Né? Você pode transformar ter outros transtornos de personalidade. Então os caminhos são muitos. Mas há essa relação, de modo que não é incomum que o narcisista seja paranoide e que um paranoide mostre traços narcisistas, né? E inclusive, digamos, uma loucura enquanto esquizofrenia paranoide, um descolamento da realidade, as pessoas que vão se descolando da realidade dessa forma, seja no conspiracionismo ou numa crença de que todos estão os enganando, podem ter condutas narcisistas. As duas coisas se cruzam, né? Então acho importante porque as suas origens podem ser parecidas e podem ser comuns, né? No caso, por exemplo, falando então agora do caso da esquizofrenia paranoide, é muito comum que o esquizofrênico paranoide veja em si um senso de especialidade, que também é comum no narcisismo, né? Um senso de especialidade, o que isso significa? Né? Que ele se vê como uma pessoa que os outros têm interesse em enganar, que os outros querem algo de você, ou até cria uma história em que eu tenho uma informação importante, né? É quase uma megalomania, eu sou muito importante, quando na prática você é uma pessoa a mais, e você cria um senso de autoimportância, ou cria uma ideia de que você tem os outros, por que os outros, todo mundo precisa te prejudicar? Né? É um senso de especialidade, é muito mais comum na esquizofrenia porque, embora seja presente sim no narcisismo, ela é acompanhada de um discurso delirante que cria motivos para a pessoa paranoide ser especial e os outros querem algo dela, ou enganá-la, ou fazer mal para ela. No caso dos transtornos de personalidade narcisista, ocorre diferente do caso do transtorno paranoide, né? Há muitas vezes uma megalomania, um senso de especialidade como supercompensação da inferioridade velada. Uma coisa que eu já comentei aqui às vezes que eu falei sobre narcisismo, narcisistas têm um self falso, um self verdadeiro. Esse self falso muitas vezes é frágil, inferior, desaba. Quem já teve experiências próximas com o narcisista sabem que eles se tornam fracos, fracassados, perdem algo, eles desabam e viram pessoas muito vulneráveis, né? Então é super compensando essa identidade real que eles negam, eles criam um falso self para velar, né? Para deixar essa inferioridade velada, um falso self megalomaníaco muito especial, e que por isso os outros querem algo deles, por isso os outros estão contra eles, por isso os outros querem enganá-los, porque eles são especiais. Então funciona de uma maneira diferente isso, né? Uma por via do delírio, o outro pela uma crença, um conjunto de crenças de supercompensação, né? Nesse vídeo eu quis mostrar a afinidade entre essas duas coisas, mostrar que narcisismo pode incluir paranoia pode incluir narcisismo em termos de um diagnóstico, preciso ser cauteloso nesses casos, mas que frequentemente está presente, né? É raro você encontrar um narcisista sem eventos ou crenças paranoides, assim como é raro você encontrar um paranoide que não tem um alto nível de autocentramento, tal como narcisistas têm.